75 anos, a história da Agrosérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, acompanhando o que aconteceu com o preço dos grãos, em especial da soja e do milho, lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi dia de relatório do USDA, o relatório mensal de oferta e demanda, e o mercado acabou se espantando aí com alguns números, ou pelo menos repercutindo de forma positiva para os preços, em função de alguns números que foram apresentados no relatório. Por exemplo, a produção de soja nos Estados Unidos recuando mais de 1 milhão de toneladas, de 117,3 para 116,2 milhões de toneladas. E os estoques lá nos Estados Unidos reduzindo de 12 milhões e meio para 7,9 milhões de toneladas. Essa queda foi ainda mais surpreendente porque o mercado apostava em algo próximo aí de 9,8 milhões de toneladas. A gente teve também números relativamente positivos para o milho. O milho trouxe uma produção de 4 milhões a menos do que a que era projetada em setembro, o USDA apontando aí 374 milhões de toneladas e com estoques reduzidos também de 63,5 para 55 milhões de toneladas nessa projeção de hoje. Enfim, a gente tem um cenário um pouco diferente daquele que a gente tinha visto no relatório passado. E isso imediatamente repercutiu em Chicago. Para nos ajudar a entender essa repercussão positiva nos preços e, mais do que isso, nos ajudar a entender cenários possíveis a partir da divulgação desse relatório, a gente convidou o Guilherme Belotti. O Guilherme ele é gerente de consultoria agro lá do Itaú BBA. Está aqui já o Guilherme com a gente. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nesse relatório de hoje, Guilherme, algum número surpreendeu vocês aí no Itaú? Olá, Alexandre, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa visão. Alexandre, sob a nossa ótica, o relatório ele veio para consolidar uma perspectiva de balanço nos Estados Unidos mais apertado, né? No dia 30 de setembro aí nós tivemos aí os números de estoques trimestrais, eles já surpreenderam bastante as expectativas dos agentes de mercado aqui com uma revisão para baixo dos estoques de passagem, tanto da soja quanto de milho. E agora, com o hoje de hoje, né, esse cenário de balanço mais apertado ele se consolidou, né? Além de uma redução dos estoques de passagem, como já havia sido antecipado, nós tivemos também aí essa revisão para baixo dos números de produção. No caso da soja, ocasionado aí por uma revisão para baixo da área plantada, né? E no caso do milho, teve também uma revisão para baixo de produtividade. Isso, de maneira geral, acabou fazendo com que nós tivéssemos aí uma oferta disponível aí mais baixa na safra 2021, uma perspectiva de oferta disponível menor, né? E esses, sem dúvida nenhuma, aí foram os principais drivers para fazer com que nós tenhamos estoques de passagem na safra 2021 bem inferiores àquelas que eram o que nós esperávamos quando nós iniciamos o plantio dessa safra nos Estados Unidos, né? Eu acho que o mercado acabou recebendo esses números aí com muito bons olhos, e é por isso que os preços estão respondendo bem aí e fecharam com alta hoje no mercado de Chicago. Guilherme, você pontuou muito bem essa questão da consolidação daquilo que o mercado já meio que esperava, né? Que é esse balanço apertado aí entre a oferta e a demanda. Agora, com os números em mãos, o que muda? Para onde o mercado vai? Vai buscar um novo patamar de preços? Já buscou o que tinha que buscar? Enfim, qual que é a leitura de vocês? Quando nós olhamos o balanço norte-americano e passamos os olhos também para o balanço global, Alexandre, no caso da soja, a gente percebe que o mercado global ele também vai ficar um pouquinho mais apertado, né?
Então, se pegarmos entre a safra 15 e 16 e a 18 e 19, nós tivemos uma grande construção de estoques, né, globais, o que acabou contribuindo para que os preços tivessem tido aquela desaceleração que nós observamos. Só que agora a gente está entrando no segundo ano consecutivo com déficit de produção em relação ao consumo, né? E muito desses estoques que haviam sido consumidos, a gente está começando a reduzi-los, né? Então, nós saímos aí do estoque de 80 para 113 milhões na safra 18 e 19, e agora a expectativa da SDA é que a gente feche o ano global 2021 novamente com 89 milhões de toneladas, já que a gente vai ter 2 anos de consumo desses estoques, né? Acho que a grande mensagem por trás disso é que a safra na América do Sul, né, a produção principalmente de Brasil e de Argentina, e é claro que também o Paraguai tem a sua importância, mas ela não pode frustrar, né? Caso nós tenhamos aí alguma frustração um pouquinho maior, aí sim a gente acha que tem espaço em Chicago para que os preços subam um pouco mais, tenham mais fôlego para sair desses patamares que eles estão sendo cotados atualmente. Bom, já que a safra aqui na América do Sul ganha importância, né, até para ajustar essa questão aí da oferta e da demanda, qual que é a sua expectativa? O que você está vendo aí? Quais são os riscos, principalmente do Brasil, Guilherme? Acho que aqui, Alexander, o nosso número aqui é um número muito próximo do que o mercado diz, aí ao redor de 131, 132 milhões de toneladas, né? Agora, o grande risco é o risco climático, né? A gente, sem dúvida nenhuma, vai ter um aumento de área, mas essa seca que tem acometido grande parte dos principais cinturões do Brasil aqui tem atrasado um pouco o plantio, né? Acho que, de maneira geral, ele não é tão preocupante ainda, mas agora, se nas próximas semanas a gente não conseguir colocar a safra, ou grande parte da safra no chão, aí a gente já começa a ficar um pouquinho mais preocupado, né? Mas é importante comentar que ainda tem muito espaço, os produtores brasileiros têm uma capacidade, uma velocidade de colocar a safra no chão de maneira bastante rápida, e caso o clima contribua, e os mapas climáticos indicam a volta de chuvas nas próximas semanas, na maioria das regiões, eu acho que a gente pode ver uma safra brasileira sendo implantada numa janela ainda boa. Se isso acontecer de fato, se as previsões climáticas se confirmarem, se o plantio andar normalmente, ainda assim tem motivo para alta em Chicago, ou esse fato por si só desestabiliza esse cenário, Guilherme? Não, acho que assim, o mercado ele trabalha aí com o Brasil produzindo nesses níveis de produção na casa de 130, até 133 milhões de toneladas, né? Se nós conseguirmos implementar a safra de maneira adequada, eu não acredito que isso tenha impacto muito grande negativo nas cotações, né? Eu acho que o risco aqui está bem assimétrico. Caso nós tivermos problemas para implantação, e dado o cenário de laninha que pode trazer algum risco maior para a região sul do país ao longo do desenvolvimento da safra, aí sim eu acho que o mercado vai ficar um pouquinho mais nervoso e pode querer ter um pouco mais de preço para o grão lá em Chicago. Mas se vier acho que de esse acordo... me parece que é um pouco mais assimétrico. Se vier de acordo com as expectativas, está de bom tamanho, atende a demanda aí sem muito risco, certo? Perfeito. Assim, é um mercado equilibrado, a gente tende a ter um balanço global que ainda vai faltar um pouquinho de soja, a gente vai ter que consumir mais estoques, mas acho que a grande preocupação é se a produção não atingir essas expectativas. Aí a gente tende a consumir mais estoques globais e aí sim puxa os preços para novos patamares. Você estava me dizendo que é o segundo ano consecutivo que a gente tem demanda maior que a oferta, é isso? Perfeito, Alexander, perfeito. Então, isso faz com que aqueles estoques que haviam sido construídos, parte deles a gente vai tendo que usar para fazer frente a essa necessidade de consumo, né? Agora, Guilherme, pois não, desculpa. E aqui, Alexander, só para complementar, me claro. Desculpe, e aí a gente volta para uma relação de estoque-consumo, estoque-uso global, para os patamares da safra 15 e 16. Né? Então, assim, a gente percebe que é essa variável, que é uma dos principais drivers de preço no mercado global, ela volta para os patamares 15 e 16, por isso que a gente acha que tem algum espaço para os preços andarem um pouquinho, caso nós tenhamos uma frustração de safra aqui na América do Sul. Foi a safra 15 e 16 que teve aquele pico, aquele recorde de preços lá em Chicago? Não, né? Não, se eu não me engano, não. Preciso tomar aqui, mas eram preços maiores do que os patamares atuais. Né?
Não, não tem problema, mas enfim, teve um ano que a gente chegou a ver a soja perto dos US$ 17 por bushel lá em Chicago, né? É, É, uma- no início justamente, no justamente início por, da 16 ela estava próxima aí de 11,50. Ok. Melhor do que está agora nesse momento, mas nada impede que a gente possa aí ver esses preços melhorarem, caso haja aí algum problema aí com a safra na América do Sul. Agora, Guilherme, me diz uma coisa, e China, hein? Qual a perspectiva de vocês? O relatório do USDA trouxe um aumento aí, né, nas importações chinesas de 1 milhão de toneladas, enfim, se projetava 99 em setembro, aumentou para 100 milhões de toneladas agora em outubro. Mas e aí, pode nos surpreender a China? Aqui a China é sempre uma caixinha de surpresas, né? É muito difícil antecipar os movimentos chineses, mas até agora os principais indícios eles apontam que o apetite chinês segue muito grande, né? Acho que quando a gente olha todas as contratações chinesas de importação de soja aí para a safra 2021, elas corroboram com esse cenário de aumento de importações, né? E isso vem a reboque aí dessa recomposição do rebanho suíno chinês, depois da liquidação que nós tivemos aí ao longo de 2018. Tem também um aumento da produção de outras proteínas, aqui notadamente de frango, né? E também, né, eu acho que não dá para descartar a hipótese que eles estejam tentando recompor aí parte dos estoques frente ao risco que ainda existe de possíveis novas ondas de Covid-19 e o impacto que isso poderia trazer para o suprimento chinês de soja, né? Eu acho que ele é um risco mais moderado, ele não é tão grande assim, mas sob a ótica de quem está originando e depende de importação do produto, parece fazer sentido você aumentar as importações. Então parece sim que a China tende a seguir comprando bastante soja aí ao longo dos próximos meses. Muito bem. Agora, a gente ouviu algumas análises ao longo da semana de que esse atraso no plantio do Brasil significaria uma colheita mais tarde também lá na ponta e que, por isso, a China teria que comprar mais soja dos Estados Unidos. Vocês veem essa possibilidade e que impacto isso teria na formação de preço, Guilherme? Eu acho que aqui o ponto é que com esse atraso do plantio, provavelmente, né, as primeiras sojas a serem exportadas devem ficar mais para fevereiro do que para janeiro, né? E isso acaba fazendo com que os chineses busquem aí outras origens, no caso dos Estados Unidos, para fazer frente à sua necessidade, né? Eu acho que aqui no Brasil, esse atraso dos embarques, né, ele tende a fazer com que os prêmios dos portos subam, né? E isso, combinado com o preço de Chicago e a taxa de câmbio, acaba formando o preço aqui no Brasil. E isso tende a ser positivo para o produtor, né? Claro, super, super positivo para a formação de preço aqui nas principais praças brasileiras. Legal. Para quem estava achando que isso poderia ser um problema, que poderia ser uma mudança de demanda, tem a compensação na alta dos preços que pode vir também diante dessas possibilidades. Guilherme, vamos falar um pouquinho do mercado do milho. No caso do milho, a análise é parecida com a da soja? Tem alguma mudança importante de cenário? Enfim, o que você destaca a partir do relatório? Não, perfeito, Alexandre. Aqui a gente acha que o cenário para o milho, assim, ele guarda alguma semelhança do cenário com a soja, né? Acho que principalmente quando a gente olha o balanço norte-americano, e aqui quando a lavoura ela foi implantada lá no meio de meados de maio, início de junho, a gente tinha uma expectativa, dado o aumento esperado de área, que nós teríamos um balanço muito folgado, né? Com estoques de passagem aí na casa de 80 milhões de toneladas e uma safra, uma produção aí somando quase 400 milhões de toneladas. E o que nós vimos com o passar do tempo é que primeiro nós tivemos uma revisão para baixo da área plantada, depois tivemos os problemas climáticos que acabaram afetando aí as produtividades dos Estados Unidos, tivemos também a tempestade de vento que pegou bastante ali o Iowa, né? Até houve uma redução de área ali por causa dessas tempestades de vento. E também aí depois, aqui no dia 30, aqui novamente no relatório de estoques trimestrais, uma grande surpresa com uma revisão para baixo aí bastante significativa dos estoques de passagem da 19/20 para 20/21, né? Aí tudo isso, somado agora com uma revisão adicional para baixo dos níveis de produtividade,
E isso faz com que o mercado norte-americano passasse de uma grande folga para um equilíbrio muito maior, né? Então nós temos agora aí uma previsão de estoques finais aí da safra 2021 na casa de 55 milhões de toneladas, né? 25 milhões a menos do que aquilo que nós esperávamos aí no início do plantio. Então, assim, é um balanço que ficou um pouco mais apertado, ele é confortável, mas ele ficou ainda um pouco mais apertado. Guilherme, no caso específico do milho, o mercado não tem a mesma especulação em relação ao andamento da safra aqui. O reflexo é mais com relação à segunda safra, né? Mas ainda assim, Chicago pode repercutir de alguma forma, em forma de preço, o que vai acontecer no Brasil, ou ainda é cedo para isso? Acho que não dá para descartar a hipótese que possíveis, né, que eventuais problemas aqui de implantação da safra de soja agora, que pode fazer com que nós tenhamos uma redução da janela de plantio de safrinha no que vem, ele faça um pouquinho de preço nos Estados Unidos. Acho que não vai ser o principal fator, mas o mercado ele começa a olhar qual que vai ser a disponibilidade de grão ao longo do próximo ano, né? E caso, né, a janela se reduza bastante coisa possa vir a ser plantada fora do período ideal, isso traz um nível de risco muito maior, e maiores níveis de risco, eles tendem a puxar maiores preços, né? Acho que esse daqui é o cenário. O reflexo, inclusive em Chicago, não só para o mercado interno, então. Inclusive em Chicago. Acho que pode ter assim, um pouquinho de reflexo em Chicago, porque isso pode abrir espaço aí para um aumento das exportações dos Estados Unidos, né? De uma demanda pelo grão norte-americano, e também a gente pode começar a ver aumento de prêmios nos portos também pelo grão brasileiro, né? Então você pode ter aí dois canais de transmissão para a formação de preço aqui no Brasil. Muito bem. Agora, tem gente apostando já na China comprando o milho brasileiro. Vocês veem essa possibilidade? Até hoje não comprou, né? Mas está demandando volumes importantes aí, né, Guilherme? Eu acho que esse daí é um movimento inexorável, Alexandre. Não sei se isso acontece nesse ano, no próximo ano, mas eu acho que toda essa recomposição do rebanho suíno sob o modelo de produção mais industrial, né, em que antes parte do plantel de suíno na China ela consumia basicamente restos de comida, né? Era o porco de fundo de quintal, como nós chamávamos, né? Agora, nesse modelo de produção industrial, em que a dieta é baseada em proteína, energia e premix, né, a energia, sem dúvida nenhuma, vai demandar mais milho. E a China hoje ela já não é mais autossuficiente em milho, ela demanda milho de importação para fazer frente às suas necessidades. E como isso tende a ser crescente, a gente vê um espaço aí para que o Brasil até possa suprir parte desse aumento das necessidades de milho. Se não for diretamente para a China, eu acho que a grande mensagem é que você tem um aumento do trade global. Se você tem um aumento do trade global, e pode ser que o Brasil não seja aquele que primeiro diretamente vai fornecer, mas provavelmente vai ter que abastecer outros locais que deixaram de ser abastecidos para ir para a China. Isso é legal da gente pontuar também. E não só o suíno, como o frango também, que ganhou importância nesse último ano, com a questão da peste suína africana lá na China. E o frango, as aves, demandam muito milho também, né, Guilherme? Perfeito, sem dúvida nenhuma. E tem um outro elemento também, né, que quando a gente fala de consumo de ração, e aqui talvez pegando muito mais a parte de proteína, voltando um pouquinho para a soja, que a gente comenta pouco, mas que é a parte de aquicultura, né? Que a visibilidade também não é tão grande, mas a gente sabe que é um absorvedor de ração bastante importante do mercado chinês de ração. Ou seja, demanda tem. Demanda tem. Muito bom. Bom, só para a gente resumir antes de encerrar, Guilherme, a sua então visão, seu cenário principal aí para a soja é de mercado de olho no que vai acontecer aqui na América do Sul, mas mais para alta do que para baixa, certo? Perfeito, Alexandre. Acho que essa é a visão. O mercado que ele se consolida aí ao redor de $10 por bushel, né? E à medida que nós tivermos aqui problemas aqui na safra da América do Sul, pode ser que nós tenhamos aí mais espaço para altas adicionais. E para o milho? O milho também é um cenário semelhante. A gente acha assim, esse balanço norte-americano um pouquinho mais apertado e um balanço global também, que ele é um balanço deficitário,
ele parece que faz com que os preços em Chicago se consolidem aí na casa dos $4 por bushel, oscilando ao redor disso, e eventuais problemas maiores aí de Ucrânia aí que basicamente está acabando com a colheita, e na América do Sul, Argentina e Brasil, eu acho que sim, a gente pode ver os preços andarem mais um pouco também. Legal. Guilherme Belotti, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, muito obrigado por compartilhar um pouquinho das suas expectativas aqui no Notícias Agrícolas, e volte sempre. Imagina, Alexandre, é um prazer, um abraço. Abraço para você, até a próxima, Guilherme. Tá aí, Guilherme Belotti é gerente de consultoria agro lá do Itaú BBA, conversando com a gente, analisando números do USDA de hoje, analisando cenários possíveis aí para os preços. O Guilherme é positivo aí para os preços, principalmente se acontecer algum desajuste na oferta. A gente está falando principalmente do que vai acontecer agora com a safra na América do Sul, que em função dessas correções, né, que foram feitas na safra americana, redução de estoque, a redução da produção que chegou a se falar algo em torno de 120 milhões de toneladas, ficou meio apertada essa relação entre oferta e demanda e, portanto, já há 2 anos seguidos o mundo está consumindo estoques e quanto menor o estoque ficar, mais potencial de alta o mercado tem. Vamos aos preços, vamos ver lá na Bolsa em Chicago como encerraram as negociações. Olha aí, para soja novembro, $10,65 por bushel, uma alta de 15,5 pontos. Para janeiro, $10,65 por bushel, 17 pontos mais 75. Para maio, $10,43 por bushel, 26,5 pontos de alta. E o julho, $10,45 por bushel, 26 pontos mais 75 de elevação. Vamos ao milho. Para dezembro, $3,95 por bushel, 8 pontos de alta. Para março, $4,02 por bushel, 7 pontos e meio. Para maio, $4,06 por bushel, 6,75 de alta. E para julho, $4,09 por bushel, 6,5 de elevação. Vamos aos números do trigo, vamos lá. Trigo hoje encerrando de forma mista. O dezembro caiu 1,5 ponto, fechou a 5,93. O março 5,97, perdeu 1 ponto. O maio ficou no 0 a 0, encerrou a 5,99. E o julho $5,94, teve uma ligeira alta de 0,75. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Semana que vem a gente volta com novidades para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom final de semana, bom feriado e até lá!